Boa tarde, paz e bem a todos. É um prazer novamente estar com vocês aqui em mais um Loyola em Foco. Vocês lembram, quem já me ouviu algumas semanas atrás, mas para quem está chegando agora, que o Loyola em Foco é um momento em que Edições Loyola coloca o seu leitor, o seu público em contato com os seus autores. A nossa intenção aqui é recuperar uma ferramenta que já tínhamos há muitos anos atrás, que era impressa na época, né? E aproveitamos esse momento em que as ferramentas virtuais foram necessárias para trazer de volta essa prática. A nossa intenção é fazer com que o nosso leitor possa dialogar com os nossos autores e os temas que fazem parte das áreas de conhecimento que Edições Loyola traz em seu catálogo. Hoje eu estou muito feliz porque a gente vai falar de um livro muito especial, né? Eu já alerto que vocês poderão adquirir o livro Encontros com a Misericórdia, hoje numa promoção muito especial com a Livraria Loyola. Vocês vão ver depois o link que vocês vão poder acessar, e quem comprar o livro hoje vai ter esse desconto, tá? Também, quem participar da nossa live pode preencher aí no descritivo do vídeo um formulário e concorrerá ao sorteio desse livro aqui, Encontros com a Misericórdia. E por que me agrada tanto o Loyola em Foco de hoje? Eu tive a oportunidade de vivenciar esses momentos com os autores, né? Eu tive a oportunidade de estar naquela terra maravilhosa que é Fortaleza, por mais de uma vez, e verificar o que era realmente, na essência, esse encontro com a misericórdia. Eu vou, então, começar a introduzir os autores de hoje, apresentando primeiro a Marília Fiuza. A Marília Fiuza, ela iniciou a sua formação espiritual na comunidade Novo Caminho, e ela é fundadora do Movimento Familiares Consorte, movimento católico que tem como objetivo a evangelização para a formação de famílias cristãs. Ela trabalha profissionalmente como executive coach, contribuindo por meio de processos individuais e de time para a capacitação profissional. Então, eu te chamaria, Marília, para suas palavras de boa tarde. Muito bom te ter aqui. Olá, todo mundo. Que bom estar aqui nesse encontro, já que nossa tarde será uma tarde para falar de encontros. Então, eu quero começar agradecendo por esse encontro com a Edições Loyola, por esse convite maravilhoso, por esse encontro com o Padre Eugênio, com meu grande amigo, coautor do livro, também meu orientador espiritual, e encontro com todos que estão nos assistindo, todas as pessoas que consideraram relevante parar agora às 3 horas para viver a misericórdia conosco, para pensarmos sobre a misericórdia, falar sobre ela e vivê-la hoje aqui nesse encontro todos nós. Então, só expressar minha gratidão por estarmos juntos nesse momento simples, mas com certeza extraordinário, porque Deus está certamente aqui entre nós. Marília, muito obrigado por as suas palavras iniciais, e como a Marília já alertou, estamos aqui também, então, com o Padre Eugênio Pacelli, né, jesuíta. O Padre Eugênio Pacelli é mestre em teologia pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, atua na coordenação pastoral do Colégio Santo Inácio, lá em Fortaleza, e tem uma larga experiência na área de educação, com ênfase em orientação educacional. Também eu tive a oportunidade de conhecer esse acompanhamento que ele faz, é um movimento muito grande lá. Eu nem sei se é só Fortaleza, depois o Padre Eugênio pode até explicar mais, que é o Amare, o acompanhamento de jovens casais. Então, boa tarde, Padre Eugênio, é um grande prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, um agradecimento especial às Edições Loyola por abrir esse espaço de partilha, de encontro e de experiência também dessa misericórdia que Deus nos oferece. Tenho a graça de estar sempre em companhia da Marília Fiuza, essa pessoa que vocês vão conhecer nesta tarde, essa profissional mão cheia, competente e cheia de Deus. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado às Edições Loyola por nos convidarem para partilharmos nessa live aqui com todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelas suas palavras iniciais, Padre Eugênio. E eu já, então, introduziria a nossa tarde
Como eu falei para vocês, uma das minhas funções aqui na Edições Loyola é percorrer esse país e ficar em contato com obras, com áreas de atuação da pastoral, não só da Companhia de Jesus, mas da Igreja Católica de forma geral. E numa dessas minhas viagens para Fortaleza, no Colégio Santo Inácio dos Jesuítas, eu tive a oportunidade de participar no final da tarde de uma segunda-feira de uma adoração, né? Fui com essa ideia, que seria uma adoração. Já tinha ouvido falar, inclusive, de amigos aqui de São Paulo, que o padre Eugênio fazia este encontro nas noites de segunda, mas fui, né? Eu falei, olha, ao invés da missa, hoje eu vou participar dessa adoração. E fiquei surpreendido com aquilo que eu pude viver, né, naquela noite de segunda-feira. E aí fiquei sabendo que essa noite já acontecia há muitos anos e é denominada Noite da Misericórdia. E depois vocês vão entender que é desses momentos de espiritualidade que a gente teve a ideia de desenvolver o livro com o Padre Eugênio e com a Marília. Então, eu convidaria o Padre Eugênio, até para contextualizar a gente, explicar um pouquinho, né? Há mais de 15 anos a noite acontece, o que é a Noite da Misericórdia, como ela surge, qual é a história da Noite da Misericórdia? Os jesuítas aqui em Fortaleza, nós temos uma paróquia chamada Paróquia do Cristo Rei. É uma paróquia que fica aqui no centro da cidade. A Noite da Misericórdia ela surgiu há 10 anos nessa paróquia, em pleno abril, em plena preparação para a Semana Santa. Nós, padres jesuítas que trabalhávamos naquela época, a gente sentiu necessidade de oferecer às pessoas uma noite que desse possibilidade delas fazerem um exame de consciência mais profundo, um exame de consciência mais assim, refletido em cima da palavra de Deus. E foi a partir desse questionamento que a gente começou a pensar a Noite da Misericórdia. E para surpresa nossa, cada semana que a gente realizava, nós começamos com uma vez ao mês na Igreja do Cristo Rei. E cada vez que a gente realizava, mais aumentava o número de pessoas, porque era uma noite diferente, até pelo espaço também. Às vezes, nossas igrejas são muito barulhentas, elas prejudicam a nossa oração. É muita claridade, às vezes é muito barulho, é muita conversaiada. E nós começamos a preparar aquele momento de silêncio na penumbra, com algum símbolo, porque nós somos simbólicos. E os símbolos nos ajudam a rezar. Quando a gente começou a usar o símbolo, a penumbra, uma música tranquila, relaxante, onde desse possibilidade das pessoas de se encontrar-se consigo mesmo para encontrar Deus nela, foi uma coisa impressionante que as pessoas sentiam necessidade daquele momento. E foi aí que surgiu a Noite da Misericórdia. A paróquia do Cristo Rei ainda continua. Depois dessa paróquia, eu vim aqui para o Colégio Santo Inácio e nós continuamos com essa experiência. E aqui no Santo Inácio tomou uma proporção ainda maior, porque aqui nós não temos igreja pedra. Nós fazemos a Noite da Misericórdia numa quadra, são 2 quadras. Nós não temos igreja pedra, nós temos igreja gente, pessoas, que todas as segundas-feiras, depois de um dia de trabalho, se colocam aqui para experimentar esse sabor de Deus, que é a misericórdia. Então, eu tive a graça de contar com a presença da Marília Fiuza desde o início. Eu sempre tive na minha missão de sacerdote abrir espaço para que os leigos assumissem o seu lugar na igreja. Triste daquele padre que não abre espaços para os leigos. Triste daquela comunidade que não abre espaços para os leigos. Não sabe o que está perdendo. Essa intuição tão bonita que vem desde o Vaticano II. E eu ganhei como pároco a graça de ter, na minha paróquia, vários leigos comprometidos. Quando você abre espaço para os leigos assumem e renovam essa paróquia com uma força e uma criatividade que nós, padres, às vezes não temos. Então, foi essa graça que eu tive de contar com a Marília Fiuza desde o início. Ela me ajudava nas reflexões e vocês vão perceber a profundidade dessa menina.
é menina de oração, menina de testemunho, menina de igreja, menina assim de compromisso. Então, a Noite da Misericórdia tomou uma proporção que hoje ultrapassa os muros aqui do Colégio Santo Inácio. E várias paróquias de Fortaleza já também utilizam esse roteiro de oração que a gente organizou para a Noite da Misericórdia. Padre Eugênio, eu vivenciei, foi muito forte. Olha, eu acho que tinha por bem lá no ginásio do colégio umas 3.000 pessoas na noite que eu fui. Mas aqueles momentos que eu fiquei vivendo, a primeira experiência na Noite de Misericórdia, foi muito intenso. Eu não consegui entender direito exatamente o que estava acontecendo lá. Porque eu fui para rezar, tenho a minha prática já dentro da missa, daquilo que eu faço como oração, e eu não estava preparado para tudo aquilo que foi a experiência da noite como leigo. E aí, eu até já introduzo a Marília nessa nossa conversa, nesse contexto da Noite de Misericórdia, que eu queria entender um pouco melhor isso que o Padre Eugênio fala, Marília, você, então, esteve presente desde o início, eu queria entender o que é o leigo na Noite da Misericórdia. Hoje eu vi que a condução do Padre Eugênio com você é quase não, é natural, porque vocês estão há tantos anos juntos, mas você, como leiga, o que foi a Noite da Misericórdia na sua vida e como é que você enxerga esse movimento hoje? Como o Padre Eugênio falou, já, inclusive, extrapolou o muro do Colégio Santo Inácio, né? Paulo, o Padre Eugênio, ele, no chamado dele, na vocação dele, ele foi canal na minha vida para eu entender a minha participação na igreja. Eu amava a igreja, mas depois que o Padre Eugênio me convidou para subir no altar e dividir as minhas reflexões, os meus sentimentos sobre a palavra, eu me assustei e me surpreendi com a acolhida e a misericórdia da igreja de dar espaço ao leigo numa noite tão importante como era a Noite da Misericórdia. Porque quando ele me convidou, na verdade, eu entrei um pouquinho depois que ele iniciou. A igreja já estava cheia. A igreja estava muito cheia já quando ele me convidou. Então, eu fiquei muito surpreendida através dele, dessa misericórdia em encontro à minha miséria. Então, eu vivenciei essa experiência da misericórdia de Deus que veio ao encontro da minha miséria. Então, eu senti um desejo enorme de também promover para as pessoas essa certeza delas serem muito importantes na igreja. Então, respondendo à sua pergunta, que me fez a pergunta de qual é o espaço do leigo, o Padre Eugênio ele foi um instrumento muito importante para colocar o leigo no centro. Na verdade, ele coloca Jesus no centro, mas logo abaixo de Jesus eu já sinto que é o leigo junto com ele, né? Junto com o sacerdote. Então, a gente se sente muito responsável pelas emoções sentidas, a gente se sente responsável para que as pessoas se sintam em casa, que as pessoas se sintam acolhidas. Então, assim, é um fluxo muito natural de estarmos em casa. A sensação que eu tenho na Noite da Misericórdia é que eu estou numa multidão de 3.000 pessoas, mas ao mesmo tempo eu me sinto única, com meu nome e sobrenome. E eu já ouvi muitas pessoas falarem desse mesmo sentimento, que não é só meu porque estou em cima do altar com o padre, mas é aquela pessoa que está lá naquela multidão apertadinha, ela diz, Marília, eu me sinto como se tivesse sido tudo para mim, planejado e preparado para mim. E eu acho que o grande mérito é porque no coração do Padre Eugênio há uma despretensão de quantidade de pessoas. Quando eu o conheci, a igreja devia ter umas 15 senhorinhas quando ele chegou na igreja. E eu e meu marido. Então, e eu via o mesmo entusiasmo dele, o sorriso e o amor pela igreja, com 15 senhorinhas, com 20 pessoas, depois com casais, depois com a multidão. Então, a pretensão, a motivação é genuína de fazer as pessoas experimentarem a misericórdia de Deus. Ele deposita toda a confiança no que Jesus vai operar nas pessoas naquele encontro. E por conta dessa despretensão, vira multidão. Porque as pessoas realmente experimentam uma igreja viva, acolhedora, não legalista, não cheia de regras, de detalhes, de punições, de afastamento. A gente se sente no altar com ele.
né? Então, eu acho que isso é que é a riqueza e é um grande chamado na vida dele, e eu me sinto, assim, muito privilegiada de ser amiga dele e de contribuir com ele, dentre várias pessoas que ele tem como braço direito, eu sou uma delas, eu me sinto muito privilegiada nessa missão de anunciar a misericórdia. Marília, eu queria que você falasse, você falou uma coisa tão forte, né? E acho que nos dias atuais isso é tão... Você falou que, se eu entendi, né? Você pode sentir a misericórdia de Deus diante da sua miséria, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Eu acho isso muito forte. Para mim, isso tem um peso muito grande, essa possibilidade de Deus me confortar no momento que eu encontro as minhas limitações. Mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão de você encontrou a misericórdia diante da sua miséria. Então, eu acho isso o ato milagroso do amor de Deus está justamente nesse encontro, né? Assim, uma vez eu escutei uma metáfora, Paulo, que dentro de uma gruta, quando se formam cristais, é justamente quando há o encontro do que vem de cima da gruta com o que vem de baixo. E aí há uma formação lindíssima ali de uma paisagem belíssima e artística quando faz esse encontro do que vem por baixo da gruta com o que vem de cima. Então, essa metáfora é justamente o que simboliza para mim a beleza desse encontro da misericórdia de Deus com a nossa miséria. Onde há misericórdia, há miséria. Onde há miséria, há misericórdia. Então, o ato milagroso, essa beleza que se forma, é justamente desse coração do ser humano que se reconhece necessitado continuamente e para sempre da misericórdia de Deus. E aí, milagrosamente, Deus transforma essa nossa miséria também em canal de misericórdia para os outros. Então, quando a gente começa a se perceber sendo utilizado por Deus na nossa limitação e na nossa miséria, como revelação da misericórdia dele, do Pai, a gente se sente muito útil, né? Então, esse sentimento de utilidade, mesmo eu não sendo merecedora, nos faz ainda mais servidores, né, de Deus, da igreja, nos faz mais realizados. Eu acho que a gente sente a felicidade autêntica, né? Então, eu experimento muito isso. Eu fico surpreendida de Deus me usar. Como pode, eu sendo assim, Deus se utilizar de mim? Então, como eu fico tão impressionada dele se utilizar de mim, eu me sinto motivada a também que todas as pessoas se sintam utilizados e úteis e importantes também para revelar com pressa, essa misericórdia de Deus. Porque uma das coisas que a gente fala, sabe, Paulo, no nosso livro, eu e o Padre Eugênio, é que há uma diferença sutil entre compaixão e a misericórdia. A compaixão é o sentimento, né, da piedade por alguém que sofre, por alguém que está precisando. Mas a misericórdia é uma atitude, né? É uma ação, é um movimento. Então, eu acho que o grande ganho da Noite da Misericórdia, do que faz em nós, é um desejo da gente se movimentar na via do amor. Não só apreciar, mas a gente se movimentar, a gente se colocar dentro da cena como participante. É assim que eu me sinto dentro da igreja. Fantástico. Eu acho que essa sensação me remete um pouco àquilo que eu já queria introduzir. A gente percebe que as pessoas que estão aqui no nosso chat, né, e que são pessoas que vivenciam a noite, sentem com muita propriedade aquilo que vocês vêm falando, dessa experiência mesmo da noite, de estar lá, deste encontro. E aí, Padre Eugênio, até já com o livro de vocês nas mãos, eu recordo que o livro hoje está numa promoção boa para quem tiver interesse, ainda não tiver o livro, vocês podem usar o link já para adquirir, e também para tentar a sorte aí no sorteio que nós fazemos, tá? Preenche o formulário, manda para nós, quem sabe você não ganha o livro hoje. Mas vocês colocam bem na introdução do livro algo que me deixou muito pensativo quando a gente recebeu o texto aqui para avaliação, né? A primeira afirmação é: Jesus é o Deus do encontro, né? É o Deus conosco. E aí tem uma condução nesse texto inicial que depois vai percorrer o livro todo, que me faz perguntar
se existe mesmo esta lógica, né? Eu só posso ter a misericórdia após este encontro com Deus, com Jesus. Dentro também daquilo que a gente considera, da própria mística inaciana, nada mais próprio de que eu encontrar Deus no outro, no serviço, do estar a serviço. Então, em tempos atuais, onde a empatia é algo tão importante, Padre Eugênio, como é que a gente faz esse movimento, né, do encontro com Deus, o sim à misericórdia a Jesus, e colocar isso realmente no cotidiano, no nosso dia a dia? A espiritualidade inaciana, ela nos ensina que Deus não é saber, Deus é sabor. E o maior sabor de Deus é a sua misericórdia. A verdadeira experiência de Deus passa por saborear a sua misericórdia. Porque a misericórdia está entre o amor e o perdão. Só é capaz de perdoar aquele que é capaz de colocar o seu coração perto da miséria do outro. Só é capaz de amar aquele que é capaz de colocar o seu coração perto da miséria do outro. Então, o sabor de Deus é misericórdia. E Jesus vem ao encontro das pessoas justamente nas suas vulnerabilidades. Jesus vem ao encontro daquelas pessoas que mais precisam. Marília Fius, ela dá uma definição muito bonita que eu gosto da misericórdia. Misericórdia significa colocar o seu coração perto da miséria dos outros. Isso é que é ser misericordioso. E se a gente reflete, se a gente contempla os encontros de Jesus no Evangelho, nós vamos perceber que Jesus vai ao encontro das pessoas. Os encontros de Jesus sempre entra pela porta das fragilidades e faz as pessoas se sentirem amadas, se sentirem acolhidas. Jesus é o coração da misericórdia no meio de nós. Acho que o que encantava as pessoas era justamente isso. Era aquele coração cuidadoso, aquele coração próximo, que sente a dor do outro, que se compadece com o outro, que levanta o outro. Então, a melhor forma da gente descobrir a misericórdia de Deus é ter um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro que não é saber, esse encontro que é sabor. Esse crucificado, esse ressuscitado nos dá uma possibilidade, ontem, hoje, para a gente experimentar o sabor do seu abraço, do seu amor e da sua misericórdia. Paulo, é muito importante. Nós só somos misericordiosos com os outros quando a gente experimenta verdadeiramente a misericórdia de Deus para com a gente. Sejam misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Então, um coração que se deixa banhar pela misericórdia é um coração também que leva a misericórdia, que vive na misericórdia e anuncia a misericórdia. E aí, Padre Eugênio e Marília, eu coloco, e até o destaque aqui foi lindo, né? Deixa eu até encontrar aqui, Deus não é saber, Deus é sabor. Eu estou repercutindo aquilo que vocês falam e que o nosso público aqui já destaca como aquilo que bate bem fundo no coração da gente. Se o sabor de Deus, então, é misericórdia, Marília, e a gente ciente dessa nossa miséria, como você ressaltou do seu primeiro encontro nessa noite de misericórdia, eu tenho uma curiosidade até, porque quando eu conheci você por meio do Padre Eugênio, falando de você, o Padre Eugênio falou, nossa, ela é muito ativa porque ela é coaching e tal. Eu falei, nossa, como é que é a experiência de uma pessoa que, até onde eu sei, eu não sou coach, mas até onde eu sei, você também, quando você vai dar o seu suporte, o seu auxílio, a sua assistência a pessoas, à empresa, você trabalha com as fragilidades daquela situação, né? Você tenta, de alguma maneira, organizar um processo para que a empresa, para que a pessoa possa sair de uma situação A para B, que possa encontrar um modelo X, Y, Z para um projeto de empresa, um projeto de vida melhor. E aí eu fiquei muito curioso, como que é esta pessoa que participa de um movimento como esse,
que é, a partir da misericórdia de Deus, ser misericordioso, como é que ela vê isso numa sociedade que ela, no dia a dia, encontra situações tão reais e tão duras? Muito boa pergunta. Bem, no meu trabalho, Paulo, eu considero uma extensão da minha vida espiritual. Eu não faço divisões, fragmentações, a Marília profissional com a Marília amiga do Padre Eugênio, com a Marília na igreja, a Marília mãe, a Marília esposa, amiga, a Marília do familiares. Não, cada vez mais, eu acho que Deus vai nos dando a graça com a nossa maturidade de perder os medos, de justamente baixar essas barreiras e sermos um só integrado. Então, no começo da minha vida profissional, eu tinha muito medo que a minha religiosidade, a minha espiritualidade fosse revelada explicitamente e isso afastasse o cliente, né? Principalmente os não católicos ou as pessoas ateias ou céticas. Então, eu ficava com essa preocupação. Então, eu fui perdendo esse medo e fui deixando essa espiritualidade ser revelada mais naturalmente, sem induzir para uma religião, claro, respeitando as regras éticas de um papel profissional, mas deixando aflorar quando eu tivesse o desejo, né, de expressar o amor de Deus, de falar uma palavra confortante nas sessões, nos encontros com as pessoas. Porque eu achei que não era justo guardar em mim o que eu tinha de melhor para dar para o meu cliente, para o meu aluno. Então, o conhecimento e as técnicas do coaching, eles são extremamente importantes e eu jamais vou deixar de estudar outras fontes de conhecimento, além da Bíblia, além da doutrina. Com certeza, eu me interesso muito. Porém, eu tenho convicção de que esse conhecimento e essas técnicas só são meio para levar as pessoas ao que é mais importante, que é experimentar Deus. Então, mesmo que eu não fale de uma passagem bíblica, eu peço a Deus que toda experiência profissional minha, de alguma forma, desperte a chama de Deus no coração das pessoas. Então, o que mais eu acho que intriga na minha abordagem do meu processo de coaching é porque eu justamente dou espaço para a vulnerabilidade. Eu acho que a vulnerabilidade, ela tem que estar no meio da arena. A gente não pode estar cada vez mais nos confiando em máscaras, em personagens, e muitas vezes a linha do coach leva muito para essa força, para essa linha de convencimento, para essa linha de você se revelar uma pessoa extremamente bem-sucedida. E a minha abordagem é o contrário, é não ter medo de identificar onde somos fracos, quais são as interferências, quais são os nossos pesos, os nossos entulhos, né, de forma que a gente cada vez mais se aproxime da nossa essência. Então, assim, quando eu começo um processo de coaching, sabe, Paulo, eu gosto sempre de pensar em cenas e metáforas. Então, a metáfora que eu vou colocar para vocês aqui é a seguinte, é a recuperação de um patrimônio histórico. Um patrimônio histórico, ele é valioso na sua essência, mas ele vai criando camadas com várias pinturas que a vida vai trazendo. Então, a recuperação é ir tirando essas camadas que foram sendo colocadas em cima do essencial, do original. Então, tem que se lixar, é um processo doloroso de se lixar até chegar naquela pintura imperfeita, mas original. Então, quando eu olho para um cliente, eu não tenho muito a pretensão de ensinar coisas e colocar camadas sobre ele. Eu fico com o desejo de tirar o que ele não é. Então, vamos refletir o que não é você, o que não é Paulo. Tirar cada vez mais o que não é Paulo para ficar só o Paulo, na sua essência, na sua origem, na sua criação divina. Então, é um trabalho de faxina, de coisas que a gente vai colocando na nossa vida, que vai nos pesando, que vai nos impossibilitando de ser, de realizar tudo que somos capazes, que Deus nos capacitou. Então, é assim que eu vejo. Mais do que ensinar, eu vejo é tirar, para eu me surpreender com a pessoa que eu descubro no final do processo. É assim que eu me sinto. Nossa, que fantástico. Você falando, isso tem um sentido, para mim, tem todo sentido. Até me levou a lembrar de um outro livro que uma autora nossa também, né? Eu creio que as mulheres hoje, elas estão na nossa produção editorial trazendo assuntos muito pertinentes. E ela usa um termo, destemperar, né? Ela fez até um livro conosco, que é Destempero. E destempero, ela vai miscigenando com tirar o tempero excessivo da comida, porque ela teve o
que motivou a mudança dela, Marília e Padre, foi problemas alimentares que ela teve. Então, ela teve que destemperar a comida e ela foi fazendo um paralelo, dizendo que também tinha humores que ela tinha que mudar o seu tempero, porque aquilo fazia muito mal a ela. Então, quando a Marília fala, né, que na verdade é tirar camadas que talvez encubram aquilo que é a nossa verdadeira essência, isso tem muito sentido, e eu acho que isso é muito inaciano, não é, Padre Eugênio? Porque eu sempre tive muita proximidade com aquilo que dentro do carisma inaciano nos levava a esse exame de consciência, a esse repensar o seu eu, a essa vontade de dar um passo à frente, né? Então, eu vejo que é um processo, você veja, a gente está falando de coaching, mas que nos remete realmente a uma situação de uma espiritualidade, que a Marília disse que aí não está se falando em religião, eu concordo perfeitamente, está se falando em reflexão, em refletir o que é você. E aí chegou uma pergunta aqui da Lucivana, Padre Eugênio, que me deixou meio cabreiro, eu vou querer ouvi-lo, porque ela faz uma pergunta assim: qual é a diferença entre misericórdia e graça? É dada gratuitamente a Deus para a pessoa. A pessoa acolhe essa graça. A misericórdia, essa pessoa tem que se abrir e se deixar permear, de certa forma, por este amor que vai ao encontro das nossas fragilidades e é capaz de cura. Se a graça é gratuita, é abundante, a misericórdia tem que ser acolhida também como a graça. Então, eu acho que a graça e a misericórdia estão intimamente ligados, né? A misericórdia é a forma mais concreta da graça se manifestar e de ser acolhida. E nesse sentido, Padre Eugênio, refletindo ainda um pouco o que a Marília nos colocou, num movimento de exame de consciência, a gente poderia afirmar que quanto mais eu me entendo, porque o senhor também cita que essa questão se eu não sentir a misericórdia de Deus em mim, dificilmente eu consigo ser misericordioso. Então, esses momentos de exame de consciência, eles podem nos levar a essa possibilidade de uma consciência maior da misericórdia de Deus? O exame de consciência inaciano, ele nos coloca face a face com esse rosto misericordioso de Deus. E quando a gente se coloca face a face diante desse rosto misericordioso, a gente não usa máscara, a gente não tem medo, a gente não tem inquietação. A gente quer se ver refletido neste olhar de Deus. E o olhar de Deus, como diz São Tomás de São é o nome dele? São João da Cruz, o olhar de Deus é amor e jamais condenação. Deus olha nos salvando e jamais nos condenando. Então, às vezes, a gente tem uma imagem muito negativa de Deus, e essa imagem negativa de Deus que atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Me diz o Deus que tu acreditas, que eu direi que tipo de cristão tu és. Então, a primeira fase para fazer um exame de consciência sincero, que fortaleça esse relacionamento com Deus, é purificar nossa imagem de Deus. Qual é o Deus que eu trago no coração? Será se é aquele Deus distante, cruel, vingativo, que me pede coisas que eu não posso fazer, exige de mim coisas que eu não posso realizar? Ou é o Deus de Jesus, que faz e age no seu tempo, que tem uma paciência histórica impressionante, que tem uma misericórdia que transborda e que nos surpreende também, que nos olha, parece até contraditório, mas quanto mais frágeis, mais pequenos nós somos, mais ele tem um olhar de intimidade, de proximidade para conosco. Então, quando a gente experimenta esse Deus, a gente não tem medo de se revelar diante dele. Aí a mudança, porque no exame de consciência, pela força do Espírito, te faz descobrir essa reserva de força que há dentro de você, que às vezes está muito escondido, muito abafado. Por tantos ensinamentos, por tantas experiências, Deus sempre tira aquilo que é tóxico dentro da gente.
para fazer com que a gente descubra, como a Marília faz tão bem nos seus cursos, descubra essa beleza original. A gente não se contenta em ser cópia. A gente só é pleno quando a gente é original. Quando a gente sabe e conhece a nossa essência. Quanto mais originais nós somos, mais seremos obras saídas do coração e da beleza de Deus. Eu acho que o exame de consciência tem essa finalidade. E nesse sentido, Padre Eugênio, e aí já chama a Marília para a nossa conversa, uma coisa que eu senti, eu participei da Noite da Misericórdia mais de uma vez, e toda vez eu vejo a presença da família, né? Eu vejo famílias inteiras lá. Marília, além da sua vida profissional, cresceu na igreja e hoje constitui uma família, e eu percebi também a presença da sua família lá. Eu queria que você fizesse essa ligação um pouco. Como é que essas coisas acabam, né, repercutindo dentro da família? Como é que esse movimento de misericórdia, por que que eu pergunto isso? Porque muitas vezes a gente fica muito atento ao externo do externo do externo, somos até almas caridosas com o terceiro, mas dentro do seio familiar, nós ainda praticamos um pouco esse Deus do castigo que o Padre Eugênio nos alertou, né? Como é que isso na sua vida, como é que isso desses grupos que você acompanha, como é que essas famílias encontram na misericórdia de Deus um meio realmente para vivenciar isso dentro dos seus lares? Eu penso, Paulo, que a misericórdia não termina lá, começa lá, né? Assim, no meu carisma, na minha forma de ver, é o primeiro passo, né? É realmente disseminar e viver essa misericórdia dentro do lar. E eu sou muito motivada nessa missão da palavra em casa, de trazer a palavra para a vida, de trazer a misericórdia para o lar, porque eu vejo a família como um espaço, assim, de treino, de escola, de um profundo amor, e ao mesmo tempo é um lugar de muita dor, né? Onde há amor, há dor. Então, na família, eu vejo, assim, uma possibilidade de santificação incrível, e também é o meu espaço mais desafiante. Então, o meu trabalho é desafiante, o mundo lá fora é desafiante, mas pode ter certeza que meus papéis mais desafiantes é de esposa e de mãe, sobretudo. Então, eu penso que, como eu, devem ter muitas pessoas que também olham para a sua casa como um espaço de desafio. É espaço de amor, claro, mas eu não fico só nesse romantismo do que família é a nossa base, família. Eu olho muito para a realidade dolorida da família. Em que sentido? Das dores que a gente passa, de decepções, de educação, de formação, do cotidiano, do cansaço, da rotina, das horas, das palavras grosseiras, da reparação, da enfermidade, do luto, da perda, das cisões, das reconciliações. Então, poxa, é uma escola, é um treino que realmente exige muito de nós. E não tem como harmonizar esse espaço, esse lar, sem a misericórdia de Deus. Então, essa misericórdia não é nem só no sentido de eu ser misericórdia para com meus filhos, é Deus ter misericórdia de mim como mãe, que vou errar inúmeras vezes. Se eu não tiver a misericórdia de Deus, eu vou viver na culpa, na condenação, porque não tem sequer um dia que eu não erre. Não tem sequer um dia que eu, como mãe, fale em algum momento, fale uma palavra indevida, ou uma ausência, ou uma negligência, enfim, ou um cansaço exagerado, tantas falhas, né? Então, eu preciso diariamente dessa misericórdia de Deus para vivenciar essa missão primeira, que é sobre ela que Deus vai me perguntar. Eu acho que quando eu chegar no céu, ele vai me perguntar sobre o meu papel de mãe e de esposa. Então, eu preciso muito da misericórdia dele. Então, eu penso que, como eu, muitas pessoas se identificam também de buscar essa misericórdia na noite da misericórdia e na Eucaristia e no terço, para que a gente possa ter essa força perseverante de recomeçar todo dia na missão de amar e de servir, a começar pelos nossos. Para mim, é uma super missão. É a maior e mais desafiante de todas elas. Eu também, como pai, eu acho que isso é um desafio diário, né?
e eu vejo que o cuidado que a gente tem que ter para que essas coisas realmente aconteçam da mesma forma dentro de nossas casas é enorme. Agora, a gente não consegue escapar porque as pessoas questionam muito hoje conosco em momentos como esse que nós estamos passando. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, primeiro o Padre Eugênio, porque a gente entende que, como vocês falaram, é um momento de grande concentração, né? E isso não está podendo acontecer em nenhum lugar do país, não só em Fortaleza. Vocês sentiram, vocês estão sentindo, como é que as pessoas estão reagindo a isso? Na sua visão, Padre Eugênio, como é que, de uma certa maneira também, todo esse tempo de noite de misericórdia colaborou, está colaborando, para que essas pessoas, nesse momento de pandemia, nesse momento, a gente aqui em São Paulo está se esforçando muito para não falar de isolamento social, a gente está falando de isolamento físico. Ninguém necessariamente precisa se isolar socialmente, porque existem possibilidades de encontro, né, como esse que nós estamos fazendo. Mas o senhor vê que, nesse momento de pandemia, essa possibilidade de misericórdia, para quem exercitou essa possibilidade de encontro, trouxe e traz alguma diferença? Bento XVI dizia, Paulo, que a misericórdia, ela salva o mundo, ela salva relacionamentos, ela salva pessoas. Nesse tempo de pandemia, se você perceber, os segmentos que mais nos marcaram e que mais nos chamam a atenção são segmentos onde pessoas exercem a misericórdia. Os profissionais de saúde. Olha, aquelas pessoas que estão, de certas formas, condicionadas a trabalhar nesse período, onde a doação se despertou. Parece que nesses momentos de pandemia, a misericórdia vem ao nosso encontro e nos coloca a serviço dos outros. E eu tenho dito sempre aqui, porque com esse tempo de pandemia, nós continuamos transmitindo a Noite da Misericórdia, não mais, como é que se diz, de forma presencial, mas de forma virtual. Nós temos recebido aqui muitos agradecimentos das pessoas agradecendo por exercitarem também nesse tempo de pandemia o dom da misericórdia. A misericórdia é vivenciada na família, no contexto familiar, porque esse tempo é um tempo de provação também para a fé, para a saúde, para relacionamentos, né? E para engajamento, vida profissional. Então, nós precisamos despertar no coração das pessoas essa misericórdia que faz também esperar, que faz confiar, que faz você olhar para a dor do outro e se abrir a uma dimensão de solidariedade, de presença e de amor. E eu acho que essa misericórdia acontece muito dentro das famílias, como também estamos vendo aí tantos exemplos de pessoas que estão nos ensinando cada vez mais, em tempo de pandemia, em tempos de crise, serem sinais desse abraço misericordioso de Deus para o mundo e exemplos para nós. Padre, eu acho que isso realmente, nesses momentos, eu sinto também que existe um movimento, né, de doação, um movimento de preocupação com o outro, mas vejo também, Marília, e aí da sua experiência, né, com a sua família, com aqueles que o cercam, que as pessoas, muitas vezes, conforme essa pandemia acaba se estendendo, né, as pessoas vão tendo momentos de muita depressão, né, momentos de se questionar o porquê de tudo isso, e até a gente teve relatos em outra live que as famílias entenderam que não dialogavam mais, né? Moravam na mesma casa, viviam as suas vidas, inclusive com projetos díspares, cada qual fazia o seu, e nesse momento que tiveram que ficar juntas, muitas vezes perceberam que nem diálogo tinha. Você acha, e como é que você enxerga essa questão da misericórdia nesse momento que nós estamos passando para um exercício efetivo das famílias nesse reencontro com Deus? Paulo, eu não posso falar pela realidade de todos, porque eu sei que nesse tempo de pandemia as experiências foram muito individuais e muito diferentes, né?
embora estejamos passando por um problema comum e mundial, eu tenho convicção de que a história de cada um durante esse tempo de pandemia ela é muito diferente. Tem o que está passando fome, tem o que mora num apartamento bem pequenininho, tem o que está numa casa de praia, tem o que está trabalhando, tem o que está desempregado, tem o que está no hospital, tem o que está em home office. Então, as experiências são muito diferentes. Tem quem está sofrendo luto, outros não. Agora, eu posso falar a partir da minha experiência na pandemia, não como uma verdade, mas do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, ter vivido essa pandemia sem Deus teria sido um caos mesmo. Assim, um caos no sentido de me deparar com as diferenças entre meu marido e eu, que a gente descobriu durante a pandemia, sobre falhas dentro de casa que a gente não estava enxergando, sobre o cansaço, sobre, às vezes, confesso aqui humildemente, às vezes a comparação em ver uma pessoa, né, tendo a oportunidade de viver esse isolamento de forma mais confortável e a gente com mais privações, já com bastante abundância em relação a outros, mas na humanidade, quando a gente, às vezes, acaba vendo redes sociais com o espírito frágil, a gente comete esse erro. Então, muitas vezes eu me vi diante de muitas mazelas interiores que eu nem mesma conhecia. Reforcei até meus sessões de terapia para semanal, porque não estava dando conta, né, de tanta coisa que estava me vindo nas reflexões durante esse tempo. Agora, esse caos, ele é transformado numa graça extraordinária quando a gente rende essa miséria à misericórdia de Deus. E aí, como o Padre Eugênio disse, Deus tem essa capacidade incrível de transformar um caos em algo positivo, né? Em uma tragédia numa graça, uma desgraça numa graça. Então, é uma desgraça sem Deus, é uma graça com Ele. Tudo é graça. Então, eu vivi lutos, eu vivi perdas de pessoas queridas, eu chorei, eu me entristeci, eu me alegrei, eu vivi paz, eu vivi as mais diversas emoções durante essa quarentena, mas, resumindo, eu vivi a graça, não por mérito meu, mas por consciência de que eu precisava mais do que nunca a misericórdia de Deus nesse tempo. Então, Deus, na sua misericórdia, realmente me fez vivenciar algo extraordinário dentro do ordinário, dentro do cotidiano, dentro dos desafios do dia a dia. Ele sempre faz isso, com todo aquele que o busca, com todo aquele que confia nele. Ele faz isso. Obrigado. E eu queria mandar um abraço. Nós chegamos lá em Aparecida do Rio Negro, em Palmas, em Tocantins. Mandar um abraço para Maria de Jesus Amorim, que está acompanhando essa nossa conversa sobre a misericórdia. Eu acho isso maravilhoso, né? Essas possibilidades da gente poder atingir tantas pessoas nos lugares mais distantes desse país. Isso, para mim, essa é uma possibilidade que me deixa muito feliz. Tem uma pergunta aqui, Padre Eugênio. Como conciliar a justiça e a misericórdia? Como se manifesta a justiça de Deus, né? Muitos têm uma visão de castigo e sei que não é assim, mas como explicar isso? A Marília Fiuza, ela tem uma reflexão muito bonita entre a diferença entre justiça e misericórdia. Você pode falar, Marília. Ai, eu sabia, eu estava só esperando. Lucivana, ela já refletiu isso pergunta... tão bonito aqui na noite. Essa pergunta, viu, Lucivana, no final da nossa live, eu vou te dizer, era para a gente recomeçar uma outra do zero, né? Porque, assim, a justiça é realmente um assunto muito delicado, né? Assim, é um assunto que sempre foi alvo de muitas controvérsias na linha religiosa, filosófica, e a justiça ela é vista de uma forma muito diferente dependendo do contexto religioso, social, enfim, cultural. Então, eu acho um tema difícil. Até fiz uma live recentemente sobre justiça e eu compartilhei com algumas pessoas dizendo como foi difícil para mim explicar o meu ponto de vista sobre a justiça. Mas o que eu posso dizer a você, que hoje está no meu coração sobre justiça, é que a justiça, para aqueles que seguem a Deus, vai muito mais além do que a lei. É acima da lei. A gente não entende justiça como legalidade de cumprir regras,
mas é muito mais, né, assim, uma confiança cega nesse Deus que age em nós e que vai trabalhando o nosso coração para discernir o que é o certo e errado. Não que a lei não seja necessária, mas ela é acima, assim como a gente vê a misericórdia, né, acima da justiça. Então, a justiça divina não cabe na inteligência humana. Se a gente querer entender a justiça divina com o raciocínio humano, é vão esse movimento, é vã essa iniciativa, porque Jesus, na sua palavra, diz que ele pagou, numa parábola que ele conta, ele pagou o mesmo tanto para aquele colaborador que chegou de manhã e aquele que chegou à tarde, e o que também chegou à noite. E o da noite disse, Senhor, isso não é justo. Não é na verdade, o da manhã questionou, isso não é justo, eu passei o dia trabalhando e ganho o mesmo tanto que chegou à noite. Então, na linha humana, realmente não é justo. Mas quem somos nós, na nossa limitação, para compreender essa justiça divina? Então, uma coisa que tem na minha mente é que o Senhor não nos deve satisfação. Ele não nos deve explicações. Então, a justiça divina, ao meu ver, nunca será compreendida pela inteligência humana. A gente só vai entender essa matemática de Deus quando a gente chegar lá em cima e tiver face a face. Eu já tenho uma lista de perguntas para fazer para ele, que eu tenho certeza que ele não vai me responder aqui nessa terra, que são coisas que eu não entendo também hoje, mas a gente só vai entender quando chegar lá. Eu, pelo menos, não me dou mais esse trabalho de entender a justiça divina. Eu só recorro à misericórdia. Amém. Falando que a justiça humana, ela se atém à lei, mas as relações humanas são mais do que a lei. O amor e a misericórdia superam a lei, não anulando a lei, mas indo mais além. Por isso que eu gosto muito daquela frase do Papa Bento XVI, quando ele diz assim, se Deus se detivesse na justiça, deixaria de ser Deus. Seria como todos os homens que clamam pelo respeito da lei. A justiça por si só não é suficiente. E a experiência mostra que, limitando-se apenas por ela, corre o risco de destruí-la. Por isso, Deus, com a misericórdia e o perdão, vai além da justiça. Quem erra deve desconcertar a pena. Só que isso não é o fim, mas o início da conversão. Porque quem experimenta a ternura e o perdão, Deus não rejeita a sua justiça e o seu amor. Então, a misericórdia de Deus é maior do que a justiça. Olha, eu acho que, como a Marília falou, a gente poderia ficar uma tarde toda falando sobre essa questão da justiça, mas aí me veio uma questão muito forte quando eu li pela primeira vez o texto de vocês, isso já permeou meu pensamento, né? Dentro da misericórdia de Deus, realmente a justiça, ela ganha uma outra significação, e concordo com a Marília, a gente não tem neurônios para entender isso. Mas quando a gente está aberto a essa misericórdia, a nossa indignação, até como a Marília usou essa parábola como exemplo, ela não acontece, né? A gente não está muito preocupado no olho por olho, dente por dente, a gente está preocupado com uma situação mais justa para todos, a gente fica feliz que mesmo que o outro, em algum momento, foi mais agraciado, aquilo promoveu nele uma bênção, então a bênção do outro me faz bem, a gente parece que deixa de usar a balança da justiça e começa a usar a balança do coração, né, do sentimento que Deus realmente veio para que a gente seja feliz, e para a gente ser feliz, não adianta eu ser feliz, isso é algo que eu tenho muito certo dentro de mim, a minha felicidade está no outro, não está somente em mim, né, a Maria de Jesus, lá de Palmas, que eu tinha citado, ela até falou, né, que ninguém tinha se preparado para esse momento que a gente passou, né, quando a Marília falou, olha, veio e cada um teve que enfrentar a sua dor, estamos tendo que aprender no dia a dia, isso mesmo, Maria de Jesus, mas se a gente tem a misericórdia de Deus, a gente tem certeza, tem até uma música que diz, né, vai passar, a gente sabe que vai passar, e que Deus está olhando por nós.
Vocês acreditam que a gente já está aqui quase 55 minutos nessa conversa? Olha como o tempo voa quando pessoas interessantes estão dialogando. Eu não estou falando de mim, estou falando de Padre Eugênio e Marília, né? Eu teria até porque a gente tem um acordo com todos, né? De então, Padre Eugênio e Marília, pedir para que vocês não dissessem até logo, e sim um até breve. O Encontros com a Misericórdia, na verdade, é um primeiro projeto editorial da Loyola, com o Padre Eugênio, com Marília Fiuza. Nós temos vários outros projetos, então nós teremos tanto Marília como o Padre Eugênio para dialogar conosco em outros momentos, sobre outros temas, sobre outros desdobramentos da misericórdia. Mas nesse momento, então, Marília, eu queria te agradecer de coração a sua participação e que você deixasse aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, na nossa audiência, suas palavras de boa tarde. Vou respeitar aqui também o tempo, deixando o maior tempo para o Padre Eugênio, até porque ele tem uma missa, agora às 16 horas, então a minha fala é bem curta, de agradecimento por esse nosso encontro, e sempre onde nós estamos com a boa vontade de anunciar Deus, sempre ele se faz aqui presente entre nós, então eu espero que todas as pessoas que estiveram aqui conosco tenham sentido e experimentado a misericórdia, e que o livro também possa as ajudar a viver esse encontro contínuo com Jesus, que a gente possa ser um pouco do paralítico, ser um pouco da viúva, ser um pouco do bom ladrão, a gente sempre refletindo o que cada um desses personagens pode falar para cada um de nós. Então, deixo aqui o meu incentivo à leitura, porque o Encontros com a Misericórdia, na minha avaliação, mais do que uma leitura, é uma experiência, é um sabor, como o Padre Eugênio disse, é um verdadeiro encontro com o nosso Pai, nosso Senhor Jesus. Uma ótima tarde para todos. Aproveitando, lembrando, então, que o livro hoje está no link com uma promoção especial. Quem ainda não tem o livro, vale a pena, tá? E também, para participar do sorteio, é só preencher o formulário. Padre Eugênio, fora as suas palavras, o meu companheiro Rogério, na live da semana passada, aproveitando que o seu companheiro, inclusive, aí de Fortaleza, o Padre Laércio, esteve conosco, ele também se despediu e eu gostei da ideia, as pessoas gostaram, que fora as suas palavras, o senhor nos desse uma bênção. Eu vou terminar com essa frase: justiça sem misericórdia é crueldade, e misericórdia sem justiça conduz à ruína. Nesses tempos que vivenciamos, tanto precisamos de justiça, como também precisamos de misericórdia. Então, vamos pedir a nosso Senhor que nos abençoe, que nos faça ter essa ousadia de olhar para além de tudo isso que está nos acontecendo, e com o coração cheio de esperança, de sonhos, de misericórdia e justiça, possamos, logo, logo, cantarmos a vitória sobre toda essa realidade. Que desça sobre nós, que desça sobre a Loyola, que desça sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Marília. Eu agradeço, Padre Eugênio, Marília. Agradeço a todos vocês, como eu falei, chegamos aos mais variados locais desse país. O Loyola em Foco se propõe a isso, a 1 hora de diálogo sobre temas importantes. Como vocês sabem, a Loyola é uma obra, uma missão apostólica da Companhia de Jesus. E nós publicamos um conteúdo que edifica para colaborar na formação integral do indivíduo. Nós já temos, inclusive, vocês acompanham as nossas redes, nós já temos a live da semana que vem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da filosofia do Brasil com o nosso autor, com o professor Paulo Margutti, tá? Vai ser um bate-papo bem interessante, agendem aí, e ficamos aqui com esse gosto de quero mais, e com a certeza que, para nós, da Loyola, o nosso foco é você. Um forte abraço e boa tarde a todos.